Se tem um candidato que continua mantendo as expectativas desde o início das primárias, esse é o Bernie Sanders. Sanders é o tipo de candidato que evoca uma mística em torno de si e traz um pouco de esperança, principalmente entre os eleitores mais jovens. Justamente por isso ele tem uma fanbase mais aguerrida. O séquito de seguidores do Sanders é tão entusiasmado quanto os usuários de Xiaomi, inclusive aqui no Brasil. Justamente por isso, eu resolvi contar um pouco do que eu sei sobre o Bernie Sanders, esse candidato que se auto-intitula um socialista democrático. Por isso, já deixe seu like e compartilhe esse vídeo com o seu colega que é fã do Bernie Sanders. Eu tenho certeza que você tem um. Bom, eu mencionei que eu ia gravar esse vídeo e pedi para que vocês mandassem perguntas, com dúvidas, curiosidades sobre o Bernie Sanders. Eu não imaginei que eu receberia tantas perguntas e por conta disso eu resolvi dividir o vídeo em dois. Nesse primeiro vídeo eu vou fazer uma espécie de uma biografia do Bernie Sanders e responder a uma única pergunta que me mandaram. No outro vídeo eu respondo as outras 9 que eu selecionei para esses vídeos. A pergunta dizia: mas quem diabos é Bernie Sanders? Não exatamente assim, mas é o gancho perfeito que eu preciso para contar para vocês. Pois então vamos lá. Bernie Sanders é um senador dos Estados Unidos eleito pelo estado de Vermont. Ele nasceu em 1941 em Nova York, no Brooklyn, onde ele passou sua infância, cresceu junto a uma comunidade judaica. Se eleito, ele terá 79 anos quando tomar posse da presidência dos Estados Unidos, convertendo-se no presidente mais velho da história dos Estados Unidos a tomar posse. Hoje em dia, esse recorde pertence ao Donald Trump, que foi eleito com 70 anos de idade. Após iniciar a sua trajetória universitária no Brooklyn, ele se mudou para Chicago, onde ele terminaria em 1964 a sua graduação em Ciências Políticas pela Universidade de Chicago. Bernie menciona a sua chegada à universidade como uma espécie de explosão mental. Isso porque era o contexto dos direitos civis nos Estados Unidos, e Bernie logo se engajou nessa luta organizando um evento pela igualdade racial. Também faria parte do Comitê Antiviolência Estudantil e seguiria, nesses anos, filiado à Liga Jovem Socialista, uma espécie de juventude do Partido Socialista Americano. Em 1968, finalmente estabeleceria residência em Vermont, seu estado que hoje ele é representante no Congresso, como senador, e mudaria para uma pequena cidade no começo, chamada Stannard, que tem mais fazenda do que gente. Hoje em dia tem aproximadamente 260 pessoas, na época tinha algo em torno de 88. A sua vida política vai começar a se transformar quando ele se filia ao Liberty Party e concorre 2 vezes ao governo do estado de Vermont, em 72 e 76, e 2 vezes para o Senado, em 72 e 74, perdendo as 2 vezes. É apenas em 80 que ele vai ter a sua primeira grande vitória e que vai dar projeção a ele para que ele se convertesse futuramente num congressista e depois num senador. Estou falando das eleições de 1980, quando ele concorreu contra um antigo político da cidade, do Partido Democrata, que era tão favorito nas eleições que fez com que o Partido Republicano não apresentasse nenhum nome contra ele e apoiasse o candidato do Partido Democrata. Isso fez com que Bernie Sanders se tornasse quase que o único candidato do prefeito e saiu vitorioso depois disso. Eu vou contar mais sobre isso no próximo vídeo, aquele das perguntas. Sanders foi prefeito de Burlington de 1981 a 1989. Se reelegeu por 3 vezes e ainda tentou ser governador de Vermont em 86, mas nada feito, não conseguiu. Em 91, se elegeu para deputado federal pelo estado de Vermont, cargo que manteve até o ano de 2007. Em 2007, se elegeu senador e permanece como senador até os dias de hoje, também por Vermont. 2016 foi o ano em que Sanders ganhou visibilidade nacional e internacional na mídia,
porque ele foi o grande rival de Hillary Clinton nas primárias daquele ano, sairia como derrotado, mas a sua plataforma de campanha chamaria muito a atenção, principalmente dos mais jovens e estudantes, que hoje se configuram como seu principal público eleitor. Interessante que essa autodenominação de ser um socialista democrático fez com que o Partido Socialista Democrático Americano tivesse um grande boom de filiações de 2016 até hoje, saindo de 6.500 filiados para 45 mil. O engraçado é que Bernie se auto-intitula um independente signatário das diretrizes do Partido Democrata. Ele não faz parte desse partido. Em 2017, Bernie lançou a campanha pelo Medicare for All, que prevê a criação de um sistema unificado de saúde para os Estados Unidos, acabando com o sistema privado de apólices. Segundo ele, apenas uma taxa de $200 seria cobrada para cobrir custos com medicação. Invariavelmente, ele diz que a saúde nos Estados Unidos tem que deixar de ser um privilégio para se tornar um direito. Este é um dos pontos mais polêmicos de Sanders, mas não há dúvidas que, com esse assunto, ele conseguiu monopolizar a atenção. E hoje, todos os candidatos democratas têm, em alguma medida, uma proposta de plano de saúde abrangente para todos os americanos, com algumas diferenças. Esse é um assunto bastante importante na plataforma democrata e que eu pretendo abordar num outro vídeo em breve. De qualquer maneira, esse é o momento exato para que eu apresente as demais pontos da plataforma eleitoral do Sanders. Além do Medicare for All, Sanders possui outras ideias que visam criar serviços públicos que tornem o acesso ao Estado público num sentido amplo, no seu sentido de gratuidade. Um dos mais emblemáticos é o College for All. Como o nome diz, seria uma forma de fornecer educação superior gratuita para todos os americanos. Nessa proposta, a União pagaria aproximadamente 67% dos custos e os estados 33% dos custos, o que daria um gasto de aproximadamente 47 bilhões a mais com educação para a União. Sobre o aborto, Sanders defende a liberdade individual da mulher em decidir o que fazer com o seu corpo. Diz que isso não é um assunto em que o Estado deva se intrometer. O mesmo serve para a união homoafetiva. Ele é a favor da união homoafetiva e um grande entusiasta disso. Quando o prefeito ainda de Burlington, em 1983, assinou um decreto declarando o Dia do Orgulho Gay na cidade. Sobre imigração, Sanders se opõe às políticas do Trump, das quais ele chama de insensíveis, e afirma que um dos seus primeiros atos quando chegar à Casa Branca será propor novas políticas imigratórias que mobilize todo o hemisfério. Segundo ele, abro aspas, na primeira semana em que chegarmos à Casa Branca, reunirei todo o hemisfério para conversar sobre como reconstruir Honduras, Guatemala e El Salvador, para que as pessoas não precisem fugir de seus próprios países. Esse é um ponto interessante, pois reflete uma tradição norte-americana de pensar que os Estados Unidos possuem um hemisfério todinho seu. Sobre isso é chamado às vezes de equilíbrio continental ou tese hemisférica. Eu falo sobre isso num vídeo mais pra frente, ok? Porém, é justamente no campo da política externa que Sanders e Trump têm algumas semelhanças. Assim como o atual presidente dos Estados Unidos, Bernie é um protecionista e nacionalista, que entende ser o papel do Estado defender a produção nacional. Justamente por isso, Sanders foi contra a parceria celebrada no governo Obama, transpacífica, e que foi revogada pelo Trump em 2017. Além disso, ele não é contra as políticas de tarifas do Trump contra a China. Outro ponto que se aproxima do presidente atual é a presença de tropas americanas no globo. Ainda que divirjam sobre a forma como se daria essa retirada, os dois acham que é preciso pôr fim a esse conceito de guerra sem fim. Mas as semelhanças acabam por aí e voltam a ficar mais tensas no que diz respeito a impostos. Sanders é favorável ao retorno das tarifas corporativas para 35%
e não 21%, como foi estabelecido por Trump. Ele é favorável também a uma elevação na cobrança de empresas como Amazon e Netflix e é a favor da taxação de grandes fortunas, com 77% de imposto de renda para as pessoas com uma fortuna maior do que 3,5 bilhões. Segundo ele, desse dinheiro das taxações de grande fortuna, viria os recursos para financiar a educação pública superior. Ainda sobre a participação do Estado nas políticas industriais, Sanders é a favor de que as companhias com valor superior a 100 milhões de pessoas tenham aproximadamente 45% da sua diretoria eleita pelos próprios trabalhadores. Este tema de política industrial nos leva a falar sobre suas propostas para o meio ambiente. Recentemente ele apresentou uma proposta chamada Green New Deal, clara referência ao New Deal do Franklin Delano Roosevelt, em que ele estabelece uma verdadeira guerra contra os combustíveis fósseis. Nessa proposta, ele diz que ele estabelece um prazo final para o uso de combustíveis fósseis nos Estados Unidos, sendo 2050, e que se termine imediatamente toda a extração de combustíveis fósseis novos e existentes em terras públicas federais. Conjuntamente a isso, disse ser a favor do controle de natalidade como forma de desacelerar o aquecimento global, enfatizando a necessidade de discutir o crescimento da população em relação ao clima. Suas políticas anti-armamentistas são um ponto controverso no campo progressista. Apesar de ser contra o acesso a armas de grosso calibre e rifles de assalto, ele não é contra o porte de armas. Porém, defende a ampliação do serviço de checagem de antecedentes criminais. Ele alega que vem de um estado rural, onde as pessoas têm armas, mas que sabem usar armas. E que, por isso, é preciso que esse assunto seja tratado de maneira particular por cada estado. No campo do combate ao crime também vem outra crítica aos seus posicionamentos, uma vez que em 1994 ele votou a favor de uma lei que previa o endurecimento de penas. Apesar de dizer que é contra a política de encarceramento, ele falou que votou a favor porque essa lei transformaria em crime a violência contra a mulher e também tornaria mais difícil o acesso a armas de assalto. Bom, acho que é isso. Acho que eu falei tudo que eu sabia sobre o Sanders, os principais pontos da sua plataforma, os principais momentos da sua trajetória política. No próximo vídeo eu vou abordar as perguntas que me mandaram e também dar algumas opiniões do que eu acho sobre as propostas do Sanders. Por isso eu peço que curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, ative o sininho para receber notificações do canal e até mais!